Vocês falaram em mix de plantas de cobertura, falaram as plantas de cobertura, mas então, quais são as principais espécies, quais são as principais plantas de cobertura que vão trazer maiores contribuições e maiores benefícios para a minha planta de interesse econômico? Quais são essas espécies? Olha, Stefanello, a gente não pode, de repente, ser assim tão precipitado de atribuir os louros a uma espécie só, né? Porque a gente tem ambientes completamente distintos, né? A gente está numa live aqui em que eu olho para a minha esquerda aqui, eu olho em direção a Porto Alegre, e aí eu passo por Restinga Seca, que tem uma situação bem peculiar, que o pessoal gosta muito de fazer soja no verão, e ter a sobressemeadura, a ressemeadura natural de azevém, e estão tendo um espetáculo de rendimento econômico, né? É claro que algumas vezes eles têm que realizar uma intervenção, né? Então o azevém ele serve para esse sistema, principalmente no momento em que tu pode até ser aliado a uma aveia, por ter um sistema radicular e tal. Agora eu olho aqui pro professor Geraldo, que tá mais para o lado de Passo Fundo, eles já têm uma outra dinâmica completamente diferente, em que se consegue tirar a soja até um pouco antes, colocar um nabo que eu acho que é fantástico, tem essa possibilidade, nabo e canola, que tem essa possibilidade de um sistema de raiz muito pivotante, muito interessante, né? Abrir galerias e aí depois entrar com trigo ou entrar com outras culturas. E eu não posso também deixar de falar de uma série de outras culturas que eu vi. Vi no Paraná e estou vendo que tem alguém aí que aparece que são turma do Paraná, linho, por exemplo. Olha, linho, né? É uma planta frágil, tal, tudo, mas ela quebra todo o sistema pré-montado que eu tenho de trigo-soja. Trigo-soja, ele entra para quebrar todo esse sistema e isso ele passa a ser importante para o solo, para agregar nisso que o professor Geraldo falou, e é fundamental, não é só a quantidade, é a qualidade da palha para alimentar esse bicharedo, e eu falo isso porque eu não sou microbiologista, né, esse bicharedo do solo, que ele é vivo, o solo é algo vivo, trifásico, que está ali se alimentando, está respirando, está sobrevivendo, está pulsando, e eu preciso alimentar ele com fontes diferentes. Então, cada região, eu acho, cada propriedade, vou dizer assim propriedade, porque aqui na região de Santa Maria tu tem propriedades que tem várzeas mais baixas, tem várzeas medianas, tem várzeas um pouco que tem recalque de água, que tu tem um ambiente completamente distinto aí que tu pode ou colocar arroz, ou até colocar soja, milho e colocar outras culturas para fazer essa dinâmica da microbiologia funcionar e também o sistema radicular funcionar de forma diferente. E tem as questões de impedimento natural que a gente tem nesses solos, né? Tem alguns solos que têm um impedimento natural, e isso vai ser bem notado, né, no solo de várzea, aí que tem um impedimento natural, que a água fica ali confinada, tudo, mas para outras culturas, isso, né, bota uma soja ali, ela já dá uma patinada, milho dá uma patinada e tal, mas a gente consegue ter estratégias que funcionam bem. Então, a rotação de culturas, ele tem que estar objetivando, no meu ponto de vista, o cara não ser só gigolô de uma cultura. Por exemplo, o trigo, sou fã do trigo também. O trigo agora parece que virou coqueluche, né? Todo mundo está achando que o trigo vai salvar a lavoura e estamos inseridos nisso, né? E estamos querendo que isso seja verdade. Mas a gente não pode pensar no trigo só quando a gente for mal na soja. A gente tem que ter o trigo dentro do sistema, porque ele é fantástico dentro de um sistema de rotação. Mas temos que nos lembrar que o sistema radicular do trigo é bastante frágil, bastante pequeno e pouco desenvolvido. Então, nós temos que auxiliar com outras plantas. O milho é fantástico pelo sistema radicular, só que, às vezes, não está pagando a pena plantar. Então, tem essa adequação para cada propriedade, para cada situação, é um exercício agronômico
fantástico, eu adoro fazer isso, adoro pensar nessa rotação de cultura, para ter uma diversidade agronômica e isso a longo prazo, como é a agronomia, uma coisa de longo prazo que dá resultados. Perfeito, professor. Eu acho que dentro dessa lógica, e a gente tem um desafio mais fácil de resolver quando a gente se vê aqui no sul do Brasil, não é? À medida que a gente vai subindo, e a dificuldade do ponto de vista de cobertura, elas vão se limitando do ponto de vista de espécies e também vão se limitando do ponto de vista de estação chuvosa ou não é? Então tem mais esse aspecto, mas eu comecei a fala falando sobre esse exemplo e pensando no Cerrado, sobretudo. Eu conheci um produtor, um agrônomo, produtor lá em Lucas do Rio Verde, o famoso Zecão, e ele tem uma quantidade absurda de plantas de cobertura. Conheci até o famoso Níger, nunca tinha ouvido falar do tal do Níger, lá um parente lá do girassol. Então, a gente tem 1001 possibilidades de plantas, mas uma coisa que vem me chamando a atenção, claro, aí comentaste muito bem sobre esses aspectos dentro da lógica dos encaixes, e vão depender de situações. Eu tenho um problema com nematóides, será que o mileto me serve mais? Não, eu tenho uma área mais pobre, eu preciso de uma rusticidade do centeio. E aí eu vou fazendo essa construção, que agronomicamente bem feita, como tu comentaste, ela é muito bonita, né? E é bom de fazer esse trabalho, quando a gente consegue vender a ideia. E aí, dentro desse cenário, uma coisa que eu observo, e o pessoal peca muito, Thomas, de maneira geral, não sei se tu concordas, é em relação agora com essa coqueluche que começou também em relação às coberturas, sobretudo em função das últimas edições do SESB. Então a turma deu uma empolgada, se empolgou com as coberturas, o que é fantástico, porém encaixando em determinadas situações e não respeitando uma ótica básica, que é o seguinte: as plantas, de maneira geral, elas vão ter uma taxa de crescimento estagnada do sistema radicial no florescimento, não é? Não quer dizer que elas não cresçam mais raiz posteriormente, mas o que bota de raiz e o que morre de pelos radiciais fica elas por elas. Então, a taxa de crescimento vai estagnar nesse período. Então, em muitas situações, mal posicionada a cobertura, não chega ao florescimento, e às vezes faz uma dessecação antecipada e não colhe todo esse benefício que o sistema radicial poderia dar, tanto do ponto de vista químico, não é, quanto físico e, obviamente, quanto biológico. Então, esse é um ponto importante, né, nessa percepção. E, claro, como comentaste também, essas duas coisas que eu vejo que me chamaram a atenção, inclusive nessa safra passada em alguns locais do Brasil, mais no Paraná, também óticas de manejo e questões de relação CM. Por exemplo, eu escutei em Palotina, no Paraná, nesta safra, para aquelas semeaduras muito antecipadas ali de setembro, onde eles tiveram problemas sérios em função de restrição hídrica, o cara ia começar a repensar ter aquela cobertura que ele tinha, porque ele teve um problema no dessecar por falta d'água. Ele semeou em cima, faltou água para germinação e emergência. E aí ele me bota a culpa na cobertura. Não é a culpa na cobertura, é a lógica do manejo e uma condição ambiental, não é? Então a gente tem que ter essas percepções, porque senão sempre a gente vive essa onda de se empolgar e depois voltar atrás, se empolgar e voltar atrás. Não, é isso, eu concordo com isso. E tem ainda mais uma questão que talvez a gente, que já é velho, essa informação, que a gente precisa trabalhar mais as questões relacionadas à tecnologia de produção de sementes dessas forrageiras.